A voz dela cortou o ar da noite como uma lâmina fina, e quando pelas ruelas estreitas de Alfama, onde as luzes dos candeeiros tremeluziam sobre os azulejos antigos. Por que voltaste agora, Inês? Depois de tantos anos de silêncio. As palavras de Ana ecoaram no pequeno palco improvisado do Festival Caixa Alfama e o público, hipnotizado, sentiu o peso daquela pergunta. Não era apenas uma canção, era uma confissão viva, um fado que sangrava saudade. Tudo começara naquela tarde de setembro, quando o sol de Lisboa banhava o Tejo em tons de ouro. Inês de Castro Almeida, aos 42 anos, regressara à cidade natal após 2 décadas em Paris, onde se refugiara como designer de moda, fugindo das sombras de uma família conservadora. Descendente de uma linhagem de fadistas de Coimbra, os seus avós haviam cantado em serenatas académicas, mas o pai, um homem rígido do Porto, proibira qualquer menção à música que considerava coisa de boêmios. Inês crescera ouvindo histórias sussurradas pela avó materna, Maria do Carmo, sobre amores proibidos e paixões que atravessavam gerações. Ana Sofia Mendes, 38 anos, era a alma do festival. Fadista reconhecida em casas como o Clube de Fado, crescera em Alfama, entre as vozes roucas das tascas e o cheiro a sardinha grelhada nas festas de santos populares. Filha de uma costureira e de um pescador, Ana aprendera o fado com a mãe, que cantava para afastar a melancolia das noites solitárias. Mas por trás da voz poderosa escondia-se um segredo, um amor antigo, guardado como uma relíquia, por uma rapariga que partira sem adeus. O reencontro fora acidental. Inês, atraída pela música que sempre perseguira nos sonhos, vagueava pelas ruas do festival quando ouviu uma voz familiar. Parou, o coração acelerado. Era Ana, no palco principal, cantando estranha forma de vida. Os olhos delas cruzaram-se no meio da multidão e o tempo parou. Ana vacilou por um instante, mas continuou, a voz mais intensa, como se cantasse só para ela. Após o espetáculo, Inês esperou nos bastidores. Ana desceu do palco, o chale negro ainda nos ombros, o rosto marcado pela emoção. Inês. És mesmo tu? Murmurou, a voz trêmula. Abraçaram-se como se o mundo fosse acabar ali, entre o aroma a vinho do Porto e o som distante de uma guitarra portuguesa. Eram amigas de infância, nos anos 80, quando Lisboa ainda se recuperava da Revolução dos Cravos. Inês, a menina rica de família tradicional, e Ana, a filha do povo de Alfama, haviam-se conhecido na escola primária. Partilhavam segredos nas margens do Tejo, sonhavam com um futuro longe das expectativas familiares. Mas aos 16 anos, algo mudara. Inês sentira algo mais profundo por Ana, um amor que não ousava nomear numa sociedade onde tais sentimentos eram sussurrados apenas nas sombras. Uma tarde, após uma discussão familiar sobre o futuro adequado para uma rapariga de boa família, Inês beijara Ana impulsivamente, num beco escondido. Ana retribuíra, os olhos cheios de lágrimas de alegria e medo. Isto é errado, Inês. As pessoas não entendem, dissera Ana, mas o coração traíra as palavras. Durante meses, esconderam-se, trocando olhares cúmplices, cartas escondidas. Mas o pai de Inês descobrira uma delas. A fúria fora implacável, isso é doença. Vais para a França estudar e esquecer esta loucura. Inês partira sem se despedir, deixando Ana com o coração despedaçado. Ana canalizara a dor no fado, tornando-se fadista profissional, cantando amores perdidos que eram, na verdade, o dela próprio. Inês, em Paris, casara por conveniência com um homem que nunca amara, divorciara-se anos depois, mas nunca esquecera Ana. Agora, no festival, o passado irrompia como uma maré alta. Sentaram-se numa tasca antiga, uma mesa de frades, onde as paredes de azulejos pareciam testemunhas silenciosas. Pensei que nunca mais te veria, confessou Ana, os olhos úmidos. Cada fado que canto.
É para ti. Sempre foi. Inês pegou-lhe na mão. Eu fugi por covardia. A minha família. O medo. Mas nunca deixei de te amar. Em Paris, ouvi Amália Rodrigues e vi o teu rosto em cada nota. A conversa fluiu como Tejo, revelando camadas de dor e arrependimento. Ana contara como a mãe a apoiar em silêncio, compreendendo o que a sociedade ainda julgava. Inês falara da solidão na Cidade das Luzes, onde o amor livre era celebrado, mas o dela permanecia preso ao passado português. O festival continuava à volta delas, com guitarras chorando nas ruas, mas para as duas, o mundo resumia-se àquela mesa. E agora? Perguntou Ana, a voz baixa. Inês sorriu pela primeira vez em anos, com esperança. Agora cantamos juntas o nosso fado. A noite avançava e o festival pulsava com vida. Ana levara Inês para os bastidores, onde fadistas amadores e profissionais se reuniam após as atuações. O ar estava carregado de fumo de cigarros e do aroma intenso a petiscos, pastéis de bacalhau, queijo da serra derretido. Uma guitarra portuguesa ressoava ao fundo, tocada por um velho mestre de Alfama. Inês sentia-se como numa dream, regressada a um Portugal que mudara tanto. Nos anos 80, ser diferente era perigoso. Agora, em 2025, casais do mesmo sexo passeavam de mãos dadas pelas ruas e o orgulho LGBT enchia Lisboa de cores. Mas o peso das gerações passadas ainda pairava. Ana apresentara aos amigos. Esta é Inês, uma velha amiga de infância. Os olhares cúmplices diziam que sabiam mais. Uma fadista jovem, Gisela, sorriu. Bem-vinda ao nosso mundo, onde a saudade é rainha. Sentaram-se num círculo improvisado. Alguém começou a tocar Casa da Mariquinhas e Ana cantou baixinho, os olhos fixos em Inês. Cada verso parecia uma carta não enviada, amores escondidos, despedidas sem adeus. Inês sentiu lágrimas quentes. Cantas como se soubesses tudo o que eu senti, disse quando a música parou. Porque sei, respondeu Ana. Quando partiste, pensei que morria. Canalizei tudo no fado. Tornei-me profissional para gritar o que não podia dizer em voz alta. Inês revelara mais sobre a vida em Paris, o casamento infeliz, arranjado pela família para curar o que chamavam de fase. O divórcio, a liberdade tardia, mas sempre com Ana no coração. Escrevi-te cartas que nunca enviei. Guardei-as numa caixa, como relíquias. Ana abraçara-a ali mesmo, perante os amigos, que aplaudiram discretamente. Em Portugal moderno, o amor entre mulheres era aceito, mas nas famílias tradicionais, como a de Inês, ainda havia resistências. A avó de Inês, já idosa, guardara o segredo da neta, mas o pai nunca perdoara. No dia seguinte, exploraram Alfama juntas. Subiram as escadas íngremes até ao mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia aos pés delas, o Tejo brilhando ao sol. Aqui sonhávamos fugir juntas, recordou Inês. Ana riu, mas com tristeza. Sonhávamos, sim. Mas a vida separou-nos. A tua família enviou-te para longe e eu fiquei aqui cantando dor. Conversaram sobre as mudanças na sociedade portuguesa. Desde a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2010, Portugal tornara-se um dos países mais progressivos da Europa. Mas nas raízes familiares, especialmente nas mais antigas, o conservadorismo católico persistia. A minha mãe aceitou-me cedo, disse Ana. Mas a tua? Inês suspirou. O pai morreu sem reconciliar. A mãe finge que não sabe. Mas a avó? Ela sabia do nosso amor. Contou-me histórias da juventude dela, de uma amiga especial que perdeu na guerra colonial.
O festival entrava no segundo dia, com concertos maiores. Ana estava escalada para o palco principal. Nervosa, pediu a Inês para ficar perto. Canto para ti hoje. A atuação foi mágica. Ana dedicou um fado antigo à imoraria, mas alterou versos subtilmente, tornando pessoal. O público, milhares nas ruas de Alfama, sentiu a emoção crua. Inês, na primeira fila, chorou abertamente. Após, numa tasca escondida, celebraram. Vinho verde fluía e amigos fadistas juntaram-se. Alguém contou histórias de Amália Rodrigues, a rainha do fado, que cantara amores universais, transcendendo géneros. O fado não julga, disse um guitarrista velho. O fado sente. Inês e Ana beijaram-se finalmente, um beijo longo, sem medo. Amei-te sempre, murmurou Inês. E eu esperei por ti, respondeu Ana. Mas a felicidade era frágil. Inês recebera uma chamada da mãe, volta a Paris. Não estragues a reputação da família com essa amizade antiga. O conflito começava a surgir. A chamada da mãe de Inês ecoara como um trovão distante, mas ameaçador. Não percebes, filha? As pessoas falam. A tua avó contou-me tudo anos atrás. Pensei que tinhas superado. A voz fria, carregada de décadas de convenções sociais. Inês desligara, o coração apertado. Contara a Ana que empalidecera. Não vou perder-te outra vez por causa deles. Decidiram enfrentar. Inês ligou à avó, a única aliada na família. A velha senhora, de 90 anos, voz fraca mas firme. O amor não tem género, minha neta. A tua bisavó amou uma mulher em Coimbra, nos anos 20. Escondeu toda a vida, cantando fados em segredo. Não cometas o mesmo erro. A revelação abalara Inês. O crush mútuo não era só delas, era herdado, guardado por gerações. A bisavó, fadista amadora em serenatas universitárias de Coimbra, apaixonara-se por uma colega. Separadas pela sociedade da época, uma casara por obrigação, a outra emigrara. O diário da bisavó, guardado pela avó, contava tudo. O meu fado é ela, para sempre. Inês lera excertos a Ana, lágrimas partilhadas. É como se o destino nos unisse através delas. O festival atingia o auge. Ana preparava um dueto especial, convidando Inês a subir ao palco. Cantaremos juntas, como devíamos ter feito há 20 anos. Mas o conflito aprofundava-se. O irmão de Inês, conservador como pai, aparecera em Lisboa, enviado pela mãe. Encontrou-as numa casa de fado. Isto é vergonha para a família. Volta para casa, Inês. A discussão fora intensa nas ruas de Alfama. A família? Aquela que me expulsou por ser quem sou, gritara Inês. Ana defenderá, o amor não é vergonha. É o que nos torna humanos. O irmão partira furioso, ameaçando cortar laços. Inês sentira o velho medo regressar, mas Ana segurara-lhe a mão. Não fujas agora. Fica comigo. Naquela noite, o dueto. Inês, nervosa, subira ao palco. Cantaram um fado tradicional, Foi Deus, mas com versos adaptados sobre amores proibidos que vencem o tempo. A voz de Ana, poderosa, entrelaçava-se com a de Inês, mais suave, herdada da linhagem de Coimbra. O público aplaudiu de pé, sentindo a autenticidade. Mas nos bastidores, uma traição inesperada. Uma amiga de Ana, ciumenta do passado, espalhara rumores à imprensa local.
Fadista em romance lésbico com herdeira rica, escândalo no festival. As notícias viralizaram. Famílias tradicionais criticavam, mas a comunidade LGBT e fadistas apoiavam. Ana confrontar a amiga, inveja? Por quê? Eu esperei anos por ela. A traição doera, mas fortaleceras, não nos escondemos mais, declarara Inês. Exploraram raízes. Viajaram a Coimbra, visitando a universidade onde a bisavó cantara. Serenatas noturnas, capas negras ao vento. Inês sentiu a conexão geracional. De volta a Lisboa, o festival terminava com grande noite. Ana dedicou o concerto à mulher que o destino devolveu. Mas a mãe de Inês chegara, confrontando-as. A mãe de Inês, D. Catarina, aparecera no hotel em Alfama, rosto rígido, olhos acusadores. Isto acaba agora. Voltas comigo para o Porto. Não permito que manches o nome da família. Inês tremia, mas Ana ao lado dava força. Mãe, eu amo a Ana. Sempre amei. Não é fase, não é capricho. D. Catarina explodira, amo? Duas mulheres? Na nossa linhagem, casamos com homens de bem, temos filhos. A tua bisavó. Ela sofreu em silêncio, e foi melhor assim. A menção à bisavó doeu. Inês mostrara o diário. Ela sofreu porque escondeu. Não quero isso para mim. A discussão durara horas. D. Catarina chorara, revelando o próprio medo. Perdi o teu pai por rigidez. Não quero perder-te. Lentamente, o gelo derretia. A avó ligara, convencendo, deixa-a ser feliz, Catarina. O mundo mudou. Não fora reconciliação imediata, mas semente plantada. O festival culminava na grande noite do fado. Ana e Inês atuaram juntas, cantando um fado composto por elas, sobre reencontros, amores guardados por gerações, saudade que se transforma em esperança. A voz delas unida comoveu milhares. Aplausos intermináveis. A traição da amiga virara apoio, ela pedira perdão, admitindo inveja. Mas um novo conflito. Inês precisava decidir ficar em Lisboa com Ana ou regressar a Paris, onde tinha carreira. Não te peço que abandones tudo, disse Ana. Mas tenta aqui. Podemos construir juntas. Inês hesitava. A vida em Paris era segura e independente. Lisboa significava raízes, mas também exposição. Passearam pelo Tejo, recordando a infância. Aqui somos livres, disse Ana. Inês decidiu ficar temporariamente, testando. Exploraram cultura portuguesa, festas em bairros, fado vadio em tascas. Inês aprendeu guitarra portuguesa, conectando-se à herança. A mãe ligou, mais suave, visita-nos no Porto. Trá-la, se quiseres. Progresso lento, mas real. O amor aprofundava-se, passionado mas respeitoso, cheio de conversas profundas, noites ouvindo fado. Mas Sombra, ex-marido de Inês, de Paris, aparecera, querendo reconciliação. O ex-marido, Pierre, chegara inesperadamente, alegando saudades. Paris não é a mesma sem ti, Inês. Volta. Podemos recomeçar. Inês recusara firmemente, o nosso casamento foi erro. Amo outra pessoa agora. Pierre não aceitara, insistindo, criando tensão. Ana sentira ciúme, questionando, e se preferires a vida fácil lá? Discussão dolorosa. Escolhi-te a ti, Ana. Mas preciso de tempo.
Pierre partira, mas deixara dúvida. Para fortalecer, viajaram ao Alentejo, raízes de Ana, Campos de Sobreiros, Cantalentejano e quando. Conversaram sobre o futuro. Inês abriria ateliê em Lisboa, fundindo moda com elementos fadistas, chales inspirados em Amália. Ana apoiou. O nosso amor é como fado, sofre, mas resiste. De volta, alta traição. A amiga ciumenta, arrependida mas frágil, revelara segredos antigos à família de Inês, piorando relações. D. Catarina cortara contacto temporariamente. Dor profunda. Inês questionara tudo, talvez devesse ir embora. Ana chorara, não. Lutamos juntas, como as nossas antepassadas não puderam. Reconciliaram-se mais fortes. Festival terminara, mas vida continuava. Atuaram em casas de fado juntas, tornando-se duo sensação. Sociedade portuguesa, progressiva, celebrava-as, jornais destacavam, amor geracional vence preconceitos. A avó de Inês enviara a bênção, sejam felizes. Mãe, influenciada, ligou, venham jantar ao Porto. Caminho para a aceitação. Amor florescia, profundo, humano. Os meses seguintes foram de cura e construção. Inês instalou-se em Lisboa, abrindo ateliê em Chiado, criando coleções inspiradas em fado, vestidos com motivos de guitarras, xales negros com bordados de saudade. Ana continuou fadista, mas agora com Inês ao lado, compondo juntas. Família reconciliou lentamente. Jantar no Porto, D. Catarina, nervosa, conheceu Ana. Conversa inicial tensa, mas histórias da bisavó amoleceram. Talvez o amor verdadeiro valha o risco, admitiu. Aceitação gradual, humana. O amor delas tornou-se símbolo, entrevistas sobre amores LGBT em Portugal, inspirando jovens. Cantaram em festivais, dedicando a mulheres que esconderam amores no passado. Conclusão pessoal, numa noite em Alfama, sob estrelas, Ana pediu, casa comigo? Inês, lágrimas, sim. Para sempre. Casaram simplesmente, com amigos fadistas cantando. Viveram felizes, o crã geracional finalmente livre. Fado continuou, mas agora com esperança. Portugal, com sua saudade, abraçava amores verdadeiros. Fim de uma história de destino cumprido.